Iniciando mais uma live da nossa terça-feira. Toda terça-feira a gente tem um encontro marcado às 19 horas aqui no meu canal no YouTube. E aproveitando para você que está chegando aqui agora, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, comenta, compartilha essa live com profissionais da tua área que você entende que ele pode se interessar por esse tema de hoje. E com certeza você pode estar ajudando pessoas, né? Na minha live eu falo tudo sobre o pós-obra, a engenharia de um modo geral, mas com foco dessa minha área de atuação, que é o pós-obra. Então, se você tem algum colega, encaminha no mínimo para 5 pessoas. Se você faz isso, você também está me ajudando a que eu entregue para mais pessoas aqui no meu canal. Então, curta, comenta e compartilha, começa a seguir. E aí também, se você quiser conhecer um pouquinho mais de mim, vai lá no Instagram, nas minhas redes sociais, renatagomes.eng. Todos os dias eu gero conteúdo, tá? Relacionado à área da engenharia da construção civil. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre mim, vai lá nas minhas redes sociais. E para quem não me conhece, eu sou Renata Gomes, engenheira civil. Eu sou especialista nessa área do pós-obra e criadora do MPO, o método pós-obra. Na aula de hoje, eu vou falar de um tema no qual eu sou apaixonada, né? Que é a assistência técnica. O pós-obra, eu sou apaixonada por um todo, que foi onde eu me descobri como profissional, como engenheira. E essa área de assistência técnica, então, foi onde eu desenvolvi o meu método, o meu MPO, o método pós-obra. Foi eu atuando na assistência técnica de uma construtora que eu desenvolvi. E hoje eu vou falar sobre esse tema, porque o que é que eu vejo nas minhas consultorias, nesses meus movimentos de atuação no pós-obra, que está faltando profissionais na área. E o tema dessa aula de hoje é exatamente esse. Deixa eu colocar aqui os slides para você ir acompanhando. Vocês sabiam que está faltando profissionais para atuar de forma qualificada na assistência técnica? É verdade. O mercado, ele está precisando de profissionais, está precisando de você. Então, fica comigo até o final dessa live que eu vou trazer, eu vou dar informações sobre o mercado. Eu vou trazer o que é de fato a assistência técnica baseados em normas. Eu vou trazer também quais são os principais problemas que acontecem nas construtoras e vou trazer quais são as oportunidades para você. Então, não perca, fica comigo aqui até o final. Primeiro, eu quero falar que o mercado da construção civil está em crescimento. O próximo ano, a quantidade de entregas está num número aí elevado e você precisa saber disso. E o mercado, ele está carente de profissionais qualificados. E quem se qualifica sai na frente. Então, o mercado está aí mostrando o quanto ele é promissor. Então, cabe a você se qualificar. Porque se você entende que o pós-obra é uma oportunidade para você, de fato é. Eu quero trazer para vocês alguns dados que no Brasil existem mais de 250 mil construtoras. E as construtoras hoje estão entendendo a importância do pós-obra. As construtoras hoje querem implantar um setor de assistência técnica por entender o quanto ele é importante para o seu cliente final. E está faltando profissionais. Profissionais que entendam, profissionais qualificados, profissionais que entendam o verdadeiro significado do pós-obra. E é isso que eu vou te mostrar aqui hoje. Eu queria te dizer que existem mais de 1 milhão de profissionais credenciados no CREA, existem mais de 800 mil funcionários credenciados no CAU, então não falta profissionais. Profissionais tem muito. Existem bastante construtoras e existem bastante profissionais, mas o que é que falta? Falta aquele profissional que realmente quer atuar no pós-obra, que realmente entende que o pós-obra é um diferencial no mercado e que quer atuar de forma estratégica,
quer atuar com métodos, com metodologias. É isso que está faltando. Então, não saia dessa live. Fica comigo até o final, porque eu já vou começar falando sobre... deixa eu colocar aqui. Eu já vou começar falando o que você entende sobre assistência técnica nas construtoras. Vai, comenta aqui. Coloca aqui nos comentários. Independente da hora que você estiver assistindo, mesmo se for gravada, coloca aqui nos comentários. O que é que você entende? O que é que você acha que é a assistência técnica? Por que você acha que as construtoras, elas têm um setor de assistência técnica? Vamos lá. Vocês podem estar respondendo assim: para atender às solicitações dos clientes. Eita, o setor de assistência técnica é dor de cabeça, porque é só problema. Eita, o setor de assistência técnica, menina, é só reclamação. É só os clientes chateados. Será que é isso que você está pensando? E é isso que eu quero te mostrar hoje, que é muito mais do que isso. Quando você tirar essas crenças da sua mente que foi implantada, como que o setor de assistência técnica é só problema, e passar a entender ele como que é um setor estratégico, tudo vai mudar na sua carreira. E eu trouxe aqui para vocês uma definição de normas. Não sou eu aqui, porque eu atuei mais de 13 anos em uma construtora, que eu vou falar assim o que eu vivenciei e o que eu acho. O que eu vou trazer para vocês aqui é o que realmente as normas falam. E normas como o PBQPH, que é o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, que eu falo sobre isso no Sistema de Gestão da Qualidade. Na aula, acho que foi até da live passada. Eu também trouxe essa definição que tem na norma de desempenho, a 15575. Eu falo muito mais de normas nos meus treinamentos. Mas hoje eu quero trazer que essa definição de assistência técnica, ela é validada por normas técnicas. Existem requisitos normativos que falam que toda construtora, ela tem as suas responsabilidades com os seus clientes. Então, cabe à construtora entregar um produto para o seu cliente que venha atender o desempenho, e quando ele esteja usando aquela edificação, ele se sinta seguro. Isso é um requisito normativo. E aí eu trouxe um resumo das normas que ele diz aí, ó. É o conjunto de atividades implantadas após a entrega da obra para garantir o desempenho da edificação, o uso e a manutenção da edificação. É um setor que tem que ter claro quais são as responsabilidades do cliente e quais são as responsabilidades da construtora. É comum, quando se entrega uma obra, o cliente entender que tem aqueles 5 anos de garantia da construtora. Então, ele imagina que ele não precisa fazer manutenções. Ele imagina que isso tudo é só ligar para o setor de assistência técnica e será resolvido. Mas não é nada disso. O setor de assistência técnica tem que ter claro quais são as responsabilidades do cliente e passar essas informações para o cliente. Então, você que atua no setor de assistência ou que vai atuar, você não pode ser um mero receptor de chamadas para resolver os problemas, não. Você tem que ter o conhecimento estratégico da área para passar as informações assertivas para o cliente. Então, quando você entender isso, você vai ser aquele profissional que se destaca na assistência técnica. É comum, hoje eu dou consultoria para construtoras. Eu sou mentora de alguns profissionais que me dizem que se sentem insegura no setor, que não sabe como falar, que não sabe como se posicionar, mas tudo isso é por falta de treinamento, de prática, de técnicas, de métodos. E se você entende isso, você vai ver como é promissor essa área da engenharia civil. Então, quando você entender que a assistência técnica é gestão, sim,
tem que ser plantada um sistema de gestão no seu setor. Como será recebido as solicitações? Quando as solicitações chegarem no meu setor, como é que eu vou analisar? Como é que eu vou falar para o cliente? Tudo tem que ter um padrão. Como é que a minha equipe vai resolver esse problema? Como será a compra dos materiais? Como será todo esse processo de comunicação com o cliente? Tudo isso está inserido na gestão. Então, você que atua na assistência técnica, se o setor que você atua não existe um procedimento de gestão, cabe a você começar a implantar isso nessa construtora que você atua. Combinado? Outro ponto importante, relacionamento. Você, nesse momento, você está com a responsabilidade de deixar a melhor impressão possível do cliente com a construtora. Então, você vai ter que cuidar desse relacionamento da construtora com o cliente. Também do relacionamento do setor de assistência técnica com a obra. Sim, a comunicação ela é super importante para o desenvolvimento da construtora. Quando a gente fala do relacionamento do cliente, a gente está cuidando da reputação da construtora. O cliente muitas vezes quer a sua atenção, quer a sua comunicação. Então, quando você entende isso, você começa a se posicionar como um verdadeiro profissional do pós-obra. Como aquele profissional que entende que o setor de assistência técnica não é você saber sobre a técnica. A técnica, sim, é importante. Mas você tem que saber ter gestão, você tem que saber ter relacionamento e você tem que saber ter estratégias. Sim. Quantos chamados de assistência técnica você recebeu aí esse mês? Essa semana? Qual foi a manifestação patológica mais recorrente? E aí? Você vai pegar esses dados e vai guardar no seu setor, no seu computador ou no seu caderninho, na sua agenda? Ou você entende que o setor de assistência técnica serve para ter uma melhoria contínua na construtora? Você vai pegar essas informações, vai fazer dela um dado e vai levar essas informações para a engenharia. Então, é sobre isso, é sobre você se posicionar como aquela profissional que deixa de ser uma mera atendente para ser uma estrategista. Uma estrategista que leva dados, leva informações para a melhoria contínua dos serviços da construtora. Então, quando você entende isso, você tira aquelas crenças que você tem que assistência técnica é só problema, que assistência técnica é só dor de cabeça. Eu digo isso porque eu já pensei assim. Eu já pensei que a assistência técnica era só problema, era só dor de cabeça. Eu pensei em desistir. Isso, eu pensei em desistir. Teve uma hora que eu digo, eu não aguento mais, sozinha, 2 telefones na mão. Não tinha gestão, não tinha estratégias, não tinha oportunidades, mas foi diante de uma grande dor que eu passei, que aí eu desenvolvi o meu método, certo? E eu quero trazer agora para vocês quais são os 5 erros mais comuns na assistência técnica. Eu vou trazer quem aqui atua na assistência técnica. Comenta aqui, eu atuo. E aí, com o momento que eu for passando esses erros, se você quiser ir apontando e comentando, só é ir falando aí nos comentários, tá bom, gente? Então, vamos lá. E aproveitando, se você chegou aqui agora e se você ainda não segue o meu canal no YouTube, começa a seguir agora. Faz comentários, dá o like, ativa o sininho, que toda terça-feira eu estou trazendo um conteúdo novo e interessante para você, que entende que atuar no pós-obra é uma área que está aí de portas abertas para você. Basta só você se qualificar. Então, ativa o sininho, envia essa mensagem para 5 amigos seus agora, vai? Seja algum familiar, seja algum colega, envia agora. E aí também, se você quiser, me segue nas minhas redes sociais, que lá eu trago todos os dias informações sobre o pós-obra. Sobre o meu dia a dia também, eu estou trazendo sempre bastante informações. Então, quais são os 5 erros mais comuns
na assistência técnica. Agir de forma reativa. Muitos profissionais entram para atuar na assistência técnica e eles só ficam ali esperando os chamados chegarem e ir lá e corrige aquele chamado. Ele não trabalha com a forma preventiva. E como é, Renata, que eu posso atuar de prova preventiva? Não é isso, não. Assistência técnica não é só isso, não. Não. Assistência técnica, quando você recebe um chamado, primeiro, antes de corrigir esse chamado, você que tem que entender qual foi a causa daquele chamado. Não é só ir lá e mandar a equipe técnica corrigir. Você, como responsável da assistência técnica, se não existe um engenheiro técnico, um responsável técnico ali no meio de campo, você é esse profissional que vai lá e vai identificar por que está acontecendo essa infiltração aqui. Ela está sendo provocada por quê? É problema da fachada? É problema de impermeabilização de banheiro? Qual é o problema dessa infiltração? E aí sim, você começa a ser um estrategista dessa área. Porque através do problema, qual foi a causa? Foi algum problema de erro de projeto? Foi algum problema de erro de execução ou material? Você concorda que quando você começa a ter essas informações, você começa a agir de forma estratégica e você começa a trazer soluções para melhorias e não ter erros em obras futuras? É sobre isso, tá? A assistência técnica, o pós-obra, é sobre isso. É sobre você entender que você atuando de forma proativa e não só reativa, você vai estar eliminando os problemas futuros. Então, esse é um dos primeiros problemas que eu enxergo na assistência técnica. Pessoas que só resolvem problemas. Outro problema é focar no reparo e não no processo. Então, entender qual foi a causa daquele problema é o segundo chavão importante para quem atua na assistência técnica. E dentro dessa informação que você tem, o que é que você precisa? Se reunir com os engenheiros de obra, mostrar esses dados, para que nas próximas obras isso não seja repetido. Então, você não pode agir só de forma reativa, você não pode focar só no reparo. Falta de método e padronização. Lembra que eu falei no slide passado que uma das formas de você atuar na assistência técnica é você ter a gestão? Eu vejo muito que as construtoras não têm um padrão para você atender o cliente, um padrão para você resolver o problema do cliente. Se não existe um padrão, qualquer profissional vai resolver da forma que ele acha que pode resolver. E será que isso está certo? Para pensar. Se não existe um padrão, como é que os problemas serão resolvidos? Cada um da sua forma. Se não existe um padrão para se fazer os processos de compra, se não existe um padrão de organizar os chamados dos clientes, como é que você vai ter essas informações? Como é que você vai ser um profissional diferenciado e destacado no mercado? E eu vejo construtoras ainda sem métodos, sem padronização nos seus processos. Outro ponto importante é a falta de comunicação. É uma comunicação falha com a obra, com os clientes. Um dos problemas maiores que eu vejo dos clientes com as construtoras, vocês sabiam que é a falta de comunicação? Atenção, jovens, a comunicação é necessária. A comunicação é importante. E você tem que perceber se o cliente é aquele que gosta da comunicação pelo Zap, porque tem cliente que não gosta de comunicação pelo Zap. A gente sabe que a maior parte da comunicação hoje é através de mensagens, mas tem cliente que ele gosta de uma ligação.
Tem cliente que você vai ter que ir pessoalmente lá falar com ele. A comunicação também é importante com a obra. Os problemas que estão ali sendo encontrados não podem ser abafados, não podem ser colocados embaixo do tapete. Você tem que informar aos engenheiros da obra, aos encarregados, ao responsável pela obra. Ele tem que saber o que você está encontrando ali no pós-obra, na assistência técnica. Porque o setor de assistência técnica, ele é que vai identificar quais são os problemas que foram ocasionados pela obra. E se não é comunicado, se não é falado, esses problemas eles não são corrigidos e nas próximas obras eles são repetidos. Vocês concordam? Se você não comunica com o cliente, ele fica com raiva da construtora e ele vai falar mal da construtora. Com isso, a reputação da construtora, vai para o beleléu. E não é isso que você quer. Se falam bem da construtora, estão falando de você, sabia? Às vezes os profissionais esquecem, os clientes esquecem o nome do profissional da obra, mas o nome do profissional da assistência técnica que deu a atenção a ele, ele não esquece não. Então, você tem essa responsabilidade da comunicação com o cliente. E o último, que é um que eu vejo que é um dos mais importantes, é que não se mede os resultados, não se mede os indicadores, não tem indicador. Como é que você atua no setor de assistência técnica que não sabe quantos chamados teve agora no mês de outubro? Terminou o mês de outubro. Você criou um relatório de assistência técnica com todos os dados importantes para apresentar à diretoria da construtora? Não. Você tem os indicadores dos principais chamados de assistência técnica? O que é que mais está chamando de assistência técnica? Você tem a organização, se você for atuar numa construtora que tem vários prédios, várias casas, vários empreendimentos, como é a organização desses chamados no setor da assistência técnica? Como é? Se você amanhã se desliga da construtora e um outro colaborador ele vai começar a atuar lá, ele vai entender tudo que você está deixando de organizado na construtora? Então, pense o que eu encontro. Isso aí eu vejo nas minhas consultorias que eu dou nas construtoras. Todas essas ausências. Tudo que eu trago aqui nas aulas são vivências que eu já vivi e que eu estou vivendo hoje em dia. Então, é comum a gente encontrar esses erros. Mas é comum também, gente, as construtoras quererem mudar esse cenário. As construtoras estão querendo mudar. As construtoras estão me pedindo para eu indicar profissionais. E eu quero indicar você. Você, como um profissional que é qualificado. Como aquele profissional que ele é comprometido com a assistência técnica. Foi eu sendo assim que hoje eu me tornei a profissional que sou. Foi eu sendo comprometida. Foi eu entendendo que eu precisava de um método. Foi entendendo que eu precisava organizar o sistema de gestão daquela construtora. Que eu precisava organizar os processos. Que eu precisava de indicadores. Que me fez hoje eu estar aonde estou. Hoje eu dou consultoria, inclusive para essa construtora que eu trabalhei por 13 anos. Então, é isso que eu quero de você. Eu quero que você seja um profissional que seja qualificado. O mercado precisa de profissionais. Eu não canso de dizer isso. E você pode ser esse profissional que vai sair na frente, por você entender que o pós-obra não é uma dor de cabeça, e sim um setor estratégico. E sim um setor que vai te posicionar como um profissional que sabe identificar os problemas, identificar a causa e está ali fazendo aquela melhoria contínua na construtora. Então, seja esse profissional. Atenção! E na construtora que você atuar, esses erros, eles não vão acontecer. E aí, se vocês quiserem comentar
Algum desses erros faz sentido para você? Está fazendo sentido o que eu estou colocando aqui nessa live de hoje? Coloca aí nos comentários. Faz algum comentário. Se eu deixei de falar algum que você entende que é importante na sua construtora, que acontece na sua construtora, coloca aí, que a gente faz aí os comentários. E aí eu quero que vocês entendam que o pós-obra, ela é uma grande oportunidade. Se você está aqui assistindo essa live, se você está aqui comigo, é porque você tem interesse no pós-obra. E saiba, o pós-obra é uma oportunidade. Os profissionais se formam e querem ir para o campo. E muitos nem se encontram no campo. Muitos não se encontram. Eu não me encontrei no campo. Eu não me encontrei. Eu me encontrei quando eu fui desenvolvendo o pós-obra. E as oportunidades que tem para você no pós-obra, você acredita que é uma oportunidade de conhecimento técnico? Sabe por quê? Nenhuma faculdade vai te ensinar o que você vai aprender no dia a dia lá da assistência técnica. Você vai dar de cara com os problemas que aconteceu na obra. Vocês concordam? Está com um problema ali naquele rejunte. Está com um problema ali naquela fissura. Está com um problema ali naquela fachada, na impermeabilização. Você vai ser o profissional técnico que vai lá identificar que aquele problema foi causado por erro de execução, por erro de material, por erro de projeto. Você vai ser esse profissional estratégico. E aí você vai levar essas informações para a obra. Entendeu a solução? Essa é uma das grandes oportunidades. Isso você não aprende em canto nenhum. Você vai aprender ali na prática, no dia a dia. E se você faz uns cursos profissionalizantes, se você faz uns cursos técnicos, você já vai de forma mais assertiva. Se você anda com quem já vivencia na prática e sabe como é o dia a dia, você sai na frente, você se diferencia e você fica aquele profissional respeitado e valorizado no mercado. Então, pensa nisso. Outra oportunidade, você vai ter um relacionamento com o cliente. Você é aquele profissional que vai ter o último contato com o cliente, do cliente com a construtora. E você pode se destacar. Eu falei agora há pouco que muitas vezes o cliente não lembra do engenheiro da obra, mas ele vai lembrar daquele profissional que atendeu a ele, que escutou, que deu atenção, que respeitou, que explicou a ele o que estava acontecendo, que disse a ele o que ia fazer e você cumpriu o prometido. O cliente, ele precisa disso. Ele precisa de atenção. Ele precisa de afago. Ele precisa de respeito. E você pode ser esse profissional. Você é o profissional que vai ficar na cabeça dele. Ele vai lembrar bem da construtora, porque você atuou. E você vai ficar na cabeça dele. E você pode ser recomendado por ele. Você amanhã pode ser requisitado por esse cliente. Pensa sobre isso. Você cresce profissionalmente. Você cria oportunidade através dos relacionamentos com os clientes. Você está ali com a oportunidade de você fortalecer a imagem da construtora. Então, se você está atendendo bem o cliente vai ficar muito satisfeito com a construtora. E se o cliente fala bem da construtora, ele está falando daquele profissional que atua na assistência técnica. E esse profissional é você. Então, se falam bem da construtora, falam bem de você. A mesma coisa, o contrário é verdadeiro. Se falam mal da construtora, está falando mal de você. E você quer o quê? Quer que falem mal ou bem de você? É isso que eu falo para os meus alunos, para os meus mentorandos do MPO. Tem que fazer o trabalho bem feito. Tem que fazer o trabalho com métodos. Trabalhar para ser um profissional estratégico.
e deixar aí, ó, que as oportunidades são grandes para você. Você tem a oportunidade de crescimento, você tem a oportunidade de se relacionar com o cliente e você está tendo a possibilidade de fortalecer o laço da construtora, a reputação da construtora. A construtora vai querer te perder? A construtora vai querer dar um aumento no seu salário? O que é que você acha? Pensa sobre essas oportunidades. E a quarta oportunidade, que eu entendo que é a mais importante de todas. Quem passa por mim, eu falo sobre isso. É a oportunidade que você está tendo de se tornar referência na área. Referência. Diga aí, enquanto muitos estão com o olhar para a obra, se você tem uma quedinha para o pós-obra, vem para cá. Quem sai na frente vai chegar lá primeiro, vai alcançar os resultados melhores. Se torne um especialista nessa área. Se torne referência. Se torne referência no pós-obra. Se torne referência em patologia das construções. Você não será só técnico. Entenda isso. Você não tem que ser apenas aquele profissional técnico. Precisa sim ser técnico. Precisa chegar lá, identificar um problema. Mas você tem que ser um profissional estratégico. Um profissional que sabe se relacionar com o cliente. Qual é a política da qualidade das construtoras? Quem tem um sistema de gestão implantado e mesmo quem não tem. Se a construtora está construindo algo, ela quer que o cliente fale bem da construtora. Ela quer que o cliente seja referência, indique a construtora para outras pessoas. Então, a oportunidade aí é sua, de você ser esse profissional que vai fazer o cliente falar bem dessa construtora. Você vai ser aquela referência que vai ter todas as estratégias do setor. Então, pensa sobre isso. Hoje, a gente fala muito da experiência do cliente. O cliente ele tem que ter experiência com aquilo que ele comprou. E vocês, nós, somos responsáveis por fazer com que ele vivencie essa experiência com a construtora. Então, eu quero que vocês fixem na mente de vocês. O pós-obra não é problema. O pós-obra não é problema. O pós-obra é parte da solução de possíveis problemas que venham a acontecer depois que o cliente está morando. Olha só, a gente falou aqui hoje quais são os principais erros que acontecem nas construtoras. A gente viu quais são as oportunidades que tem para você, que atua ou que quer atuar no pós-obra. Então, você vai ser aquele profissional estratégica, você vai ser aquele profissional que, quando receber um problema da construtora, você vai dar a solução para aquele problema. Você vai ser aquele profissional que vai ter os indicadores, que vai ter as métricas para ter a melhoria contínua de todos os processos da construtora. Então, pensa sobre isso. Existe uma grande oportunidade para você nesse momento. E não deixe essa oportunidade passar. Se torne um especialista. Se torne referência. Se torne aquele profissional que toda construtora quer ter por perto. Pega esse código, pega essa visão que você vai ver como a sua vida profissional vai dar uma guinada, como a sua vida profissional vai se transformar e você vai ser aquele profissional que o mercado tanto procura. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta do que eu coloquei aqui agora, deixa eu mudar aqui, do que eu coloquei aqui agora, dos erros, das oportunidades, podem comentar. Fala aí, que aí a gente vai respondendo, que a gente vai comentando aqui. E o que eu quero que vocês entendam é que vocês precisam ser técnico. Não parem de estudar, façam pós-graduações, especializações, tá? Mas a estratégia
A estratégia, você ser um profissional estratégico, vai ser o seu diferencial para você atuar no pós-obra. Fica com essa mensagem. Se torna um estrategista, que você vai ver como a assistência ela vai mudar de resultado. Eu digo isso porque eu vivenciei e eu tinha a assistência técnica como um problema. Eu tinha a assistência técnica como aquele setor horrível, entendeu? Mas quando eu entendi que o que eu precisava era de métodos, de equipe, de estratégias, tudo mudou. E eu vi como ele é uma oportunidade para a minha vida e ele vai ser para a sua também. E você? De todos esses erros que eu passei, de todas essas oportunidades, o que é que você entende que é mais comum onde você atua? O que é que você entende? Comenta aqui, coloca aqui nos comentários. Então, a gente termina mais uma live. Se você tiver alguma dúvida, tiver algum comentário, eu te peço, não deixa de falar comigo. Não deixa. Faz teus comentários aqui na live que eu te respondo. Se você tiver curiosidade e quiser conhecer mais do meu método, do MPO, aqui na descrição da live tem um link com toda a ementa. Se você se interessar, vai lá e olha e veja se faz sentido para você. E eu te peço, se você ainda não me segue aqui no meu canal no YouTube, começa a me seguir. Toda semana eu trago informações valiosas sobre o pós-obra. Eu trago algo sobre a construção civil e se você tem interesse, não deixa de me seguir. Ativa o sininho, faz os comentários e encaminha essa live. No mínimo 5 pessoas. Vê que você sabe que você pode ajudar a ele conhecer essa área do pós-obra. Me segue também nas minhas redes sociais, renatagomes.eng. Todos os dias eu coloco conteúdo lá que com certeza você vai gostar. Então, gente, termino mais uma live. Fica com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E até a próxima terça.